Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso mesmo, o assunto não para de rolar e agora quem entrou na jogada, na situação da Warner com a Netflix, com a Paramount foi a Disney, né? A empresa, talvez uma das grandes que não tem envolvimento nenhum nessa situação, finalmente decidiu dar a opinião dela a respeito desse assunto, depois de dizer que não tinha interesse na Warner, depois de falar um pouquinho, só que de forma bem distante a respeito, o Bob Iger decidiu entrar de cabeça no assunto. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Eu queria explicar para vocês, né, o que a Disney falou a respeito. A situação continua evoluindo, parece que as coisas estão pendendo um pouquinho mais pro lado da Netflix essa semana, no momento que a Paramount entrou com a proposta, né, para fazer a tomada hostil, parece que todo mundo foi pro lado da Paramount, agora parece que isso equilibrou um pouquinho mais, inclusive no mercado de ações, as ações da Netflix voltaram a crescer e agora quem tá caindo são as ações da Paramount, né? Então, no momento que a notícia rolou, a Paramount cresceu e a Netflix caiu, agora a gente está vendo um pouquinho a inversão nesse sentido. E novamente, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do beabá, né, dos acontecimentos, porque vocês podem olhar o restante dessa playlist. Eu tô acompanhando quase que diariamente os acontecimentos dessa negociação. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma playlist só a respeito disso. Então, o Bob Iger, ele tá envolvido em uma outra controvérsia que eu vou abordar no vídeo de amanhã, envolvendo a OpenAI, o Sam Altman e etc. Então, eu vou abordar isso em um vídeo separado somente a respeito desse assunto, mas nessa entrevista que ele estava dando, ele falou também a respeito da negociação da Warner com a Paramount e com a Netflix. Ele focou principalmente na negociação que já foi feita, então, pelo menos pelo que eu vi, ele não falou nada da Paramount, ele falou somente da negociação entre a Warner e a Netflix, e ele demonstrou um pouco de receio, um pouco de pé atrás, o que, né, não dá pra gente evitar igual aquele cachorro olhando meio de lado, porque ele não é exatamente o cara ideal para falar a respeito da consolidação da indústria, ou ele é o cara perfeito, né, para falar a respeito disso, porque a Disney, na gestão do Bob Iger, comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm e comprou também a Fox. Obviamente que a Fox foi de longe a maior compra. Eu diria que todas essas compras seriam mais ou menos equivalentes à compra da Warner. Então não é que eles estão comprando algo muito diferente, porque a Warner é realmente uma propriedade muito mais valiosa do que a Fox era alguns anos atrás. A Warner, inclusive, até o final de semana passado, era o estúdio com o maior market share, né, de 2025, agora a Disney ultrapassou com o lançamento de Zootopia 2. Mas o que o Bob Iger falou a respeito desse assunto? Ele falou o seguinte: se eu fosse um regulador, analisando essa fusão, consideraria alguns pontos. Em primeiro lugar, analisaria o impacto sobre o consumidor. Será que uma das empresas acabará com uma vantagem sobre os preços que possa ser considerada negativa ou prejudicial ao consumidor? E com um número significativo de assinaturas de streaming em todo o mundo, será que isso realmente confere à Netflix uma vantagem sobre os preços que pode não ser saudável para o consumidor? Então, novamente, né, se ele é o cara certo ou não para falar a respeito desse assunto, é difícil saber. Eu acho que são situações diferentes, sim. Como vocês sabem, né, a Disney tem a maior bilheteria aí nos últimos anos. A Disney sempre tem uma presença muito forte. Muitas pessoas estavam falando na década passada que a Disney carregou as redes de salas de cinema nas costas, o que é em parte verdade, porque eles sempre têm uma participação na casa dos 20%, 22%, então grande parte do mercado, e o maior estúdio normalmente é a Disney no final de cada ano, e muitas pessoas estão falando o completo contrário da Netflix, que é uma ameaça existencial, né, à indústria do cinema e etc. Então eu acho que enquanto as compras da Disney ajudaram a trazer mais bilheteria, a possível compra da Warner pela Netflix pode diminuir e diminuir bastante. Então acho que elas são diametralmente opostas nesse quesito, pelo menos, né? Porque, por exemplo, a Lucasfilm não produzia mais filmes desde a trilogia lá, né, do George Lucas, da segunda trilogia. Eles não faziam nada, por exemplo, com Star Wars. E a Disney lançou 3 filmes bilionários,
tem outros filmes, né, para serem lançados no futuro. A mesma coisa vale para Marvel. Pode criticar a Marvel o quanto vocês quiserem, mas a Disney lançou muitos e muitos filmes bilionários com essa marca. Então, se o filme é bom ou ruim, você está ajudando as salas de cinema, porque o dólar de um filme da Marvel vale a mesma coisa que um dólar de um filme completamente diferente, né, de um filme completamente criativo, completamente novo. Então, a Marvel, a Disney, a Lucasfilm ajudaram, né, a trazer prosperidade para as salas de cinema nessa última década, enquanto a negociação da Netflix com a Warner pode ter um efeito completamente contrário. E pessoal, antes de continuar, eu queria fazer um pedido rápido para vocês. O final do ano tá chegando e eu queria terminar o ano com 150 mil inscritos aqui no canal. Mais da metade de vocês que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então eu gostaria de pedir esse favorzinho para vocês. Eu tô produzindo muito conteúdo aqui. A gente tá próximo do Natal, né? Se vocês quiserem dar um presentinho aqui, eu tô tentando trazer conteúdo diário para vocês, um conteúdo trabalhoso que eu fico pesquisando até de madrugada. É fácil, rápido e de graça, e eu sei que muitos de vocês ainda não são inscritos. Então, deem essa ajudinha, vamos tentar bater juntos essa meta dos 150 mil inscritos. Aí ele continuou: além disso, eu analisaria o impacto que isso poderia ter no que eu chamarei de comunidade criativa, mas também no ecossistema da televisão e do cinema, particularmente na produção cinematográfica. Esses cinemas, que obviamente exibem nossos filmes no mundo todo, operam com margens relativamente pequenas, o que é verdade, porque o estúdio muitas vezes fica com metade, aí eles têm que pagar imposto, eles têm que pagar os funcionários, muitas vezes a operação não é tão lucrativa porque você não está conseguindo encher todas as salas, eles dependem da venda de pipoca, venda de refrigerante, e eles precisam não só de volume, mas também de interação com esses filmes e com as produtoras que lhes permitem monetizar com sucesso. Esse é um negócio global muito, muito importante e eu acho que certamente temos participado dele de forma significativa. Aqui ele está completamente certo o que eu acabei de falar. A Disney é líder aí se você pegar as 2 últimas décadas facilmente. E ele continuou: portanto, estamos atentos à proteção da saúde desse negócio. É muito importante para o que eu chamaria de ecossistema de mídia global. É bom ser um observador e não um participante disso. Ele quis dizer, é bom não estar envolvido nessa negociação, porque é realmente uma negociação muito complexa, uma negociação que está gerando muita crítica, muita disputa. Então, dessa vez, a Disney não está envolvida, apesar que a Disney não aguentou ficar de fora e já gerou, né, uma controvérsia por conta própria, como eu disse, que eu vou abordar no vídeo de amanhã. Na verdade, em muitos aspectos, quando você olha para o que está acontecendo, estávamos à frente do jogo, por assim dizer, pois previmos a onda do streaming. Ela já havia começado e nós estávamos entrando nesse mercado e sentimos que precisávamos não apenas de mais volume em termos de conteúdo, mas também de mais qualidade, mais propriedade intelectual de qualidade, franquias e marcas, e também de mais talento. Nesse ponto, eu também concordo. Ele cita aqui até o Hulu, como vocês vão ver. Eu acho que é um ponto muito importante, né, que a Disney conseguiu, com a compra da Fox, tomar o controle do Hulu. Lembrando que a Fox, todo mundo sabia que queria vender, não foi uma surpresa como essa venda da Warner, que está na primeira posição do mercado. Então a Warner na primeira posição, a Warner lançando muitas séries de sucesso na HBO, o HBO Max crescendo e etc. A Warner, bom, decidimos vender. A Fox não. Já fazia tempo que era especulado, né, que a família Murdoch queria sair do negócio, que eles não tinham tanto interesse. Aconteceu uma batalha ali, né, entre a Comcast e entre a Disney, só que uma batalha muito mais limpa, né, digamos assim. As duas empresas parece que tiveram uma briga muito mais respeitosa do que está acontecendo, principalmente pelo lado da Paramount, que está falando, né, do regulatório e etc. Vocês já viram nos vídeos anteriores. E o Hulu realmente era um serviço de streaming gigantesco lá nos Estados Unidos, e isso ajudou bastante a Disney a se consolidar muito mais, né? Então é óbvio que todo mundo quer fazer isso, todo mundo nesse mundo está tentando consolidar o máximo. Óbvio que a Comcast queria, a Apple queria, a Amazon, todo mundo estava envolvido de certa forma nesse negócio. A Disney só não entrou. Primeiro que eu acho que não aprovaria de forma alguma, né? A Disney já é dona da Fox, então acho que ela não conseguiria comprar também a Warner, porque ela já é dona dela mesma, né? Então ela simplesmente falou, bom,
Desse eu tô fora, né? O Bob Iger pegou o baldezinho de pipoca dele ali para assistir tudo. E continuando, certamente estamos felizes por termos feito isso, porque agora as empresas estão totalmente integradas e com isso veio o controle do Hulu. Então, na prática, essa é uma das posições que estamos adotando. Ao analisar o que fizemos e observar o que outros determinaram ser necessário fazer para ter sucesso no futuro. Nós não temos, portanto, não temos nada a perder, por assim dizer, nesse caso. Novamente, ele está dizendo, qualquer uma das duas, né, provavelmente vai ser negativa para a Disney. Possivelmente, uma junção da Paramount com a Warner seria até pior para a Disney, se a gente for pensar, porque aí você está juntando dois grandes estúdios concorrentes, né? Então você estaria criando um mega estúdio, assim como a Disney e a Fox. Então talvez a concorrência fosse ser até mais direta, enquanto nesse modo, né, não sei exatamente o que aconteceria, né, numa possível fusão da Netflix com a Paramount. A Paramount ficaria muito mais forte, por exemplo, do que a Disney. E em meio a tudo isso, obviamente, teve uma notícia mais relevante para a Disney hoje. A Disney voltou a subir nas ações, na verdade ela está subindo já faz algum tempo, e voltou a bater a marca dos 200 bilhões de dólares. A empresa já chegou a bater 300 bilhões no ano de 2019, né, no ano de 2021, na verdade, se eu não me engano. Então eu separei aqui para mostrar para vocês as ações da Disney. Óbvio que se a gente olhar nos últimos 5 anos, as ações caíram. Primeiro, né, que rolou a pandemia, todos os estúdios, serviços de streaming cresceram demais. Até a Discovery, né, bateu quase 100 bilhões de dólares nessa época. Aqui a gente tem a Walt Disney com o valor das ações de 197, hoje ela está com 111. Então a Disney ela estava em queda, ela voltou a ter uma alta pequena, né, não vou dizer que foi uma alta gigantesca, de 2,42, mas se a gente olhar aí nos últimos 5 dias, a gente vê uma alta também não tão expressiva assim. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Warner Bros. Discovery, que agora atingiram o valor prometido que eu tenho falado desde lá de trás, que era o valor que o David Zaslav queria, era o valor de 30 dólares por ação. Então aqui a gente está vendo um aumento significativo. A empresa já chegou praticamente no valor da negociação, ela já chegou a 73 bilhões. Então, se os acionistas quiserem vender agora, eles vão vender praticamente pelo preço que foi prometido. Então, se essa negociação se estender por muito tempo, eu nem sei o que vai acontecer. Imagina as ações da Warner chegam a 40 dólares por ação. Aí não vai ter incentivo nenhum para os acionistas votarem, né, nessa situação, mas eu vou dar uma pesquisada mais a fundo para saber o que aconteceria. Nesse caso, as ações da Netflix subiram 1,49. Se a gente olhar nos últimos 5 dias, a Netflix está em queda. Então, como eu disse, essa foi a mudança. Para amanhã já tem uma expectativa de aumento também, né? No último mês, etc., a Netflix com valor de mercado abaixo dos 400 bilhões. Então, teve uma queda aí significativa até nos últimos 6 meses, ó, de 133 para 94. Isso ajuda a explicar por que a Netflix pode estar tomando, né, pode estar procurando alternativas para melhorar ainda mais o seu modelo de negócio, que é praticamente perfeito em termos de lucratividade, né, o mundo inteiro pagando para assinar o serviço de streaming. Então, a queda nas ações pode ajudar a explicar essa mudança. E a Paramount, como eu falei, caiu 4,08%. Isso pode ser explicado por vários fatores, obviamente, mas eu tô vendo muitas análises dizendo que a Paramount, né, não tá com tanta força assim, é muito difícil uma tomada hostil acontecer, na faixa de 20% das vezes que uma empresa tenta fazer uma tomada hostil, ela consegue. Então, se a gente pegar somente os números brutos, né, digamos assim, a chance da Netflix sair como a vencedora é em torno de 80%, óbvio que tem muitas outras variáveis, mas isso pode ter causado essa queda aqui de 4%. E eu separei somente mais uma coisa aqui, né, envolvendo o Stephen Colbert, que o programa dele acabou, não sei se vocês sabem quem que é esse cara. Ele faz um daqueles programas estilo o programa do Jô, né, lá nos Estados Unidos. Eu particularmente não gosto tanto, eu acho que esse tipo de programa já tá totalmente batido. Antigamente esses programas faziam sucesso porque era uma forma de você ver os famosos, né? Porque não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha tantas entrevistas, podcasts. Então você só via essas celebridades nesse tipo de programa. Agora eles já estão totalmente ultrapassados. Mas assim que a Paramount comprou
né, assim que a Skydance comprou a Paramount, eles acabaram com o programa do Stephen Colbert, e é uma das coisas que muitas pessoas estão usando para justificar a não venda da CNN para a Skydance, porque assim que eles entraram, eles demitiram, né, ou pelo menos vão encerrar o contrato do Stephen Colbert, que é um cara que, vamos dizer, não se bica muito com Trump, então é uma coisa que muitas pessoas estão usando como argumento. Eu só quis citar aqui que ele deu uma pequena cutucada dizendo, pô, me cancelaram, mas eles têm 108 bilhões para fazer uma oferta e etc. Então, novamente, eu não vou criticar a Paramount, porque eu acho que todos esses programas já deveriam ter acabado, do Stephen Colbert, do Jimmy Fallon, do Jimmy Kimmel, né? Teve outro lá nos Estados Unidos, eu me esqueci o nome do cara agora, que já foi cancelado também. Então acho que é uma onda de cancelamentos que a gente vai ver nos próximos anos, porque esses programas nem fazem mais tanto sentido assim. Então é isso, pessoal. Novamente, eu quis trazer um vídeo separado a respeito do envolvimento da Disney. Eu já vou preparar o vídeo de amanhã, porque eu ainda não vi tanta notícia a respeito, mas é um vídeo, obviamente, como eu já citei várias vezes, envolvendo a Disney. Então eu gostaria de saber o que vocês acham dos comentários do Bob Iger a respeito, né, da negociação, principalmente da Warner com a Netflix. Ele não falou muito a respeito da Paramount, a menos que ele esteja considerando, né, as mesmas coisas que ele falou para a Netflix, válidas para a Paramount, mas eu não acho que as situações são semelhantes. Então, eu acredito que ele focou principalmente no negócio que está em jogo, no negócio que foi, de fato, apresentado aí para o público. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de se inscrever, como eu falei para vocês, mais de 50% de vocês ainda não são inscritos. Eu queria tentar chegar a 150 mil inscritos até o final de 2025. Tem mais alguns dias e pela quantidade de pessoas aí que ainda não se inscreveram, dá pra gente bater essa meta. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.